Tudo bem? Posso começar? Todos me ouvem? As pessoas estão me escutando? Posso dar início? Legal. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe. Eu sou um dos colunistas do UOL. Escrevo todas as terças-feiras no canal Tilt de tecnologia. Tenho uma história comprida com tecnologia. Trabalhei na falecida revista Infexame, que foi uma publicação muito influente de tecnologia nos anos 2000. Depois eu que sou jornalista de formação, deixei a empresa e fui trabalhar para empresas chinesas. Tenho uma história pessoal com a China muito antiga. Eu era molequinho, 12, 13 anos de idade, quando o governo Collor faz a abertura da economia brasileira, né? E naquela época, eu já falava um pouquinho de inglês, meu pai foi um pioneiro das exportações e me levava assim para os restaurantes, para os lugares onde tinham chineses, para ajudá-lo nas negociações aí de trazer produtos para o Brasil. Depois, adulto, eu fui estudar chinês, fui para a China muitas vezes, trabalhei 5 anos no Baidu, que é a gente pudesse fazer uma comparação, ele é uma espécie de o que o Google é para nós, é o que o Baidu é para os chineses, assim. Hoje também é uma empresa muito popular, não só em buscas, como é o Google, o Baidu é o líder em buscas na China, mas muito popular em soluções de inteligência artificial, tem um projeto muito curioso de carro autônomo, etc. Essa é a esse breve resumo aqui da minha trajetória pessoal. O que eu preparei para vocês, eu não sei se a gente consegue colocar aí na tela principal, ou se eu tenho que dar um alt tab aqui. Queria colocar um PowerPoint aqui, uma apresentação que eu construí a partir de um estudo que nós fizemos, analisando o período em que a China ficou em quarentena, até o período em que ela saiu da quarentena. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com a host. É só o da Alt Tab e já entra a minha tela? É isso mesmo? Por exemplo, agora vocês estão vendo a minha tela, é isso? Eu não consigo saber o que vocês estão enxergando. Só para eu ter essa certeza e poder seguir em frente. Vocês estão vendo a minha tela? Essa tela onde está escrito 10 provas de que a vida não volta ao normal pós-Covid? É isso mesmo que vocês enxergam nesse momento? Ok, a Ana Lu me disse que ok, então eu vou seguir. Quando eu sigo aqui na apresentação de slides, eu não consigo ver o chat, o que está rolando ali, né? Pessoal, a ideia desse conteúdo que eu preparei aqui para vocês, e depois quem achar bacana, legal e quiser acompanhar esse tipo de trabalho, de inspiração, pode seguir aí o que eu tenho escrito todas as semanas no Cop from China. A ideia básica é a seguinte: a China, todos nós sabemos, foi o primeiro país a sofrer com a Covid, não é? Todo mundo se lembra em dezembro, janeiro, as notícias que vinham de lá, as pessoas entrando em quarentena e tal. Eu me lembro que parecia uma loucura. Nossa, como é que vão viver em quarentena? Era uma coisa muito distante. No entanto, cá estamos, nós todos trancados em casa, trancados nos apartamentos, tendo que mais ou menos sobreviver dessa forma, né? Agora, o fato de a China entrar antes na quarentena e ter feito muito bem esse serviço por várias razões, que a gente não vai ter tempo de explorar aqui, que é o fato de ter uma mensagem central unificada, de a população já ter experiência prévia ao lidar com pandemias, eles viveram SARS alguns anos atrás, né? De terem muita tecnologia e de trabalharem sempre apoiados na ciência e no uso de dados, isso permitiu que em 2 meses ali de fechamento da economia, eles pudessem voltar à vida normal, e normal no sentido de que o shopping está aberto, as escolas estão recebendo as crianças, eventos esportivos acontecem, as viagens de trem, de avião de um ponto ao outro acontecem normalmente há mais de 2 meses. E aí a nossa ideia foi refletir esse país que está há 2 meses fora da quarentena, quando acabou a quarentena, acabou essa restrição que nós no Brasil ainda vivemos parcialmente. Eu digo parcialmente porque o Brasil é um país gigante, né? Então a realidade de quem está aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu estou falando, eu estou no bairro da Vila Mariana, aqui em São Paulo,
para quem não é paulista, é um bairro relativamente central na zona sul da cidade. Tem uma realidade que é diferente de quem está em Goiás, que é diferente de quem está em Manaus, no sul do Brasil demorou mais para a Covid chegar, né? Então você tem diferentes percepções. Mas, assim, de um modo geral, quando a gente sair, quando acabou essa história de quarentena, o Covid foi superado, a gente volta à vida normal, o que muda no nosso dia a dia? O que nós pudemos aprender, e aí não tem nenhuma futurologia, não tem, assim, um pensamento de um especialista, nada disso. O que a gente tem é basicamente estatísticas e a observação da realidade na China. A galera de lá saiu da quarentena. O que mudou na vida deles? Assim, o comércio volta a funcionar como era antes? O jeito que o consumidor toma a sua decisão de compra é o mesmo que era antes? A resposta é que não. A forma como as pessoas se alimentam, a forma como as pessoas fazem exercícios, a forma como elas compram, pedem entrega de produtos, ela mudou. Mudou lá e vai mudar aqui também. Eu vou poder explicar o porquê disso, né? É muito difícil, é improvável que você passe por uma experiência dessa, que é o isolamento social, e que você saia dela como você era antes. Há transformações, e é importante compreender essas transformações, porque quem tiver com essas ideias bem organizadas, bem compreendidas, estiver atualizado com as tendências, poderá se adaptar melhor, poderá explorar as oportunidades que o mercado vai oferecer para nós, né? Então, acho que a primeira informação que a gente pode extrair da experiência chinesa é que sim, a crise é muito dura, né? Nessa tela que vocês estão vendo, eu vou dar aqui só um Alt Tab. Estamos vendo essa barra de combustível de juros. Por favor. Tá, tem uma barra que eu vou ocultar, seguindo a orientação que me foi passada. Vamos lá, pessoal. Primeira informação clássica, importante, a crise é dura, a crise é muito forte. Você vê aqui nessa tabela, que está exibida nesse slide, tem uma comparação do que foi o surto de SARS, em 2003, que afetou a China, do que foi a crise financeira mundial, 2008, 2009, e do que é hoje o surto de Covid. Nas experiências anteriores, é claro que houve impacto negativo, que a economia desacelerou, que as pessoas perderam dinheiro, tudo isso é verdade. Nós perdemos aqui, eu lembro que em 2008 para 2009 o PIB do Brasil encolheu muito, né? Vinha numa toada muito boa, ele teve um viés negativo e tal. Agora, se vocês olharem a última linha do gráfico, todos os números são piores quando você olha para a Covid, né? A China é um país que tem um crescimento muito dinâmico, são 4 décadas de crescimento ininterrupto, boa parte desse período com crescimento a 2 dígitos, né, o que vários economistas vão chamar de um milagre chinês, a transformação chinesa, a abertura que começa ali nos anos 80 com Deng Xiaoping, passa ali pelo trabalho ainda em 2008 de enfrentamento da crise com o presidente Hu Jintao, mais recentemente o atual presidente Xi Jinping, que tinha um plano de eliminar a miséria ainda esse ano na China, enfim. Esses dados todos, eles ficam comprometidos por uma crise que é forte. A questão aqui não é a gente pensar como é que a crise está sendo dura para os chineses, mas pensar o seguinte: se foi dura para eles, que são uma economia super dinâmica e cresce super rápido, por que não seria para nós, né? O FMI, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, estima que cairemos 9 pontos percentuais, o PIB do Brasil, que seria o pior resultado econômico em um século, em 100 anos. Os agentes financeiros do Brasil, bancos privados e outras entidades, são mais generosos, assim, estimam uma queda de 6,5%. É uma queda brutal, gravíssima. Apenas para efeito de comparação, no ano de 2015, quando houve o impeachment da presidente Dilma, e havia ali uma enorme insegurança do que ia acontecer no Brasil, vai ter impeachment, não vai, uma desorganização
dos agentes econômicos, pauta-bomba no Congresso, enfim, naquele momento mais difícil, o PIB do Brasil cai 3%, ou 3,5%, dependendo da metodologia de cálculo, né? Então, enfim, o golpe é difícil, eu acho que esse é um ponto pacífico, do qual, uma realidade da qual não podemos fugir. Nosso penúltimo ministro da Saúde, eu vi, um dia eu estava vendo TV e ele diz essa frase que está aí no meu slide, né? Somos os donos das dúvidas, não da verdade. E essa frase me tocou muito, porque eu acho que vale para a macroeconomia, vale para a economia, para o nosso dia a dia, mas ele toca também muito no sentimento da nossa vida pessoal, dos nossos projetos, né? Quem aqui não teve que adiar alguma coisa importante que tinha planejado para esse ano? E acho que o mais dramático, e que talvez cause mais angústia nas pessoas, é que a gente não sabe por quanto tempo vamos adiar, a gente não sabe que mundo a gente vai encontrar, quando isso acabar, e a gente não tem ideia de que momento no tempo é este quando, né? Este estudo justamente busca jogar algum tipo de luz, a gente poder tentar, a partir da observação, do estudo de caso, de quem já atravessou esse momento, que é justamente a China, você tem ali esse farol no Oriente iluminando um futuro que é incerto para todos nós, né? Então, o que transformou lá? Eu sei que é um país diferente, tem uma cultura distinta, mas das grandes economias do mundo, o único caso real de pessoas fora da quarentena que a gente pode tomar como orientação para nós. Alguém poderá dizer, mas a Nova Zelândia também saiu da quarentena, né? Mas são países assim com uma economia relativamente pequena, uma população muito menor, difícil você extrair insights com mais confiança, né? Então, construímos isso a partir do exemplo chinês. São 10 tendências principais que eu vou compartilhar com vocês, uma por slide. E a hora que eu terminar, a gente pode... Eu dou um Alt Tab aqui. Esse Alt Tab aqui, para ver se alguém está me dando alguma dica. Não está mais. E aí a gente pode fazer perguntas e respostas e tentar ter uma conversa mais aberta, né? Uma dúvida clássica de quem trabalha, quer saber, o que vai acontecer com o meu emprego, ou quer saber, quem tem uma loja, o que vai acontecer com o meu negócio, né? As pessoas voltam a consumir quando acaba a pandemia, ou elas ficam com medo do futuro e são conservadoras, né? O exemplo chinês é que sim, elas voltam a comprar. Isso acontece muito em função de um fenômeno psicológico que a gente pode chamar de consumo por indulgência. Eu fiquei tanto tempo trancado em casa, eu sofri tanto, foi tanta restrição, que agora que a dificuldade maior passou, eu vou me dar ao luxo de comprar aquela bolsa que eu queria, de comprar um computador novo, um celular novo. Então, há um impulso ao consumo. Quem estiver preparado para atender esse impulso tende a se dar melhor. Na China, há exemplos muito clássicos. Tem essa foto que aparece de uma loja Hermès, na cidade de Guangdong, uma cidade super importante, grande no sul da China. Teve seu faturamento recorde de quase 2,5 milhões de dólares no dia, na data da reabertura. Também houve recorde de vendas em lojas da Apple espalhadas pelo país. Se a gente olhar aqui no Brasil, não que eu considere isso correto ou incorreto, enfim, não quero entrar nessa discussão, mas se vocês verem o que aconteceu com os bares no Rio de Janeiro, lá no Leblon, quando foram reabertos, ou quando reabriram shoppings, em Santa Catarina, houve uma corrida às lojas, né? Então, é claro que aqui no Brasil você tem uma parte da população que perdeu o emprego, o desemprego antes da pandemia já era muito alto, essa parte significativa, né, talvez aí 20%, 16%, 18%, depende aí da metodologia, da população economicamente ativa, ela não tem como ir ao consumo, ela está muito pauperizada, né? No entanto, aqueles que tiveram a renda preservada, que não tiveram redução de salário, que não tiveram seus empregos, eles vão consumir, acho que isso é um fato.
medido na China e também nas capitais europeias, ou aqui no Brasil, nos lugares que se reabriram, né? Onde as pessoas mais querem ir em restaurantes, querem ir a salão de beleza, pintar o cabelo, cortar a unha, fazer limpeza de pele, são os lugares que tendem a se movimentar mais na reabertura. Muito em função disso que eu descrevi como efeito indulgência. Devemos destacar aqui que, embora as pessoas corram às compras, elas não tomam decisões que afetam seu planejamento de longo prazo. Então, se eu vou trocar de carro, se eu vou comprar um carro caro, que eu tenho que fazer lá em 36 parcelas, 24, enfim, não tenho dinheiro à vista, se eu vou financiar um imóvel, na China, por exemplo, 60% dos contratos imobiliários foram cancelados. Eu acho que isso é uma má notícia também para o setor imobiliário brasileiro, assim. E havia um boom de construções nas grandes cidades brasileiras, assim, né? Porque simplesmente as pessoas, mesmo que elas tenham dinheiro e tenham tido a renda preservada, o que é de longo prazo, o cara fala, eu vou esperar mais um pouco, quero ver o que vai dar. Há um sentimento de insegurança em relação ao futuro. Ninguém quer se comprometer para muito longe, né? Então, essas são tendências muito claras de consumo. Tendência número 2, registrada na China e também com ecos muito perceptíveis aqui no Brasil. As lives que nós, nesse exato momento, eu estou fazendo aqui uma live, né? Eu adoraria estar no palco da Campus Party, olhando no rosto das pessoas, sem precisar fazer alt tab para ver se tem algum comentário sobre a minha apresentação, mas estamos todos aqui vivendo essa realidade de fazer transmissões ao vivo. Seja para estudar, seja para fazer negócios, reuniões de trabalho, seja para fazer vendas, né? O live streaming, você abrir uma live e ficar demonstrando produto, testando, etc., ele já era uma tendência na China, isso não aconteceu por causa da Covid exclusivamente, mas vejam aí na linha 1 e linha 2, em letras pretas, logo abaixo do título ali, o live commerce movimentava na China 63 bilhões de dólares por ano. A estimativa é que nesse ano de 2020, ele mais do que dobra, movimente 135 bilhões. Tem uma rede de supermercado que ela é bem icônica para a gente ilustrar essa situação. Uma rede chamada Hema, o supermercado estava fechado, não podia entrar muitas pessoas, né, tinha um controle muito rigoroso do fluxo de consumidores, e eles passaram a organizar lives de culinária, né? Então iam lá pessoas semi-celebridades, pessoas mais ou menos famosinhas, assim, pegavam ali os produtos na gôndola, na cozinha do supermercado, faziam as receitas, geralmente no horário da janta, ali, 18, 19 horas, né? Da janta do chinês. Eu acho que aqui no boa parte do Brasil, a gente talvez jante um pouquinho mais tarde. Lá em casa é mais tarde, pelo menos. Enfim, eles fizeram isso como uma forma de promover seus produtos, e aí as pessoas faziam as compras durante a live, e aí os motoboys entregavam os ingredientes na casa das pessoas, né? Bom, a pandemia acabou, a cidade de Pequim, por exemplo, ficou mais de 50 dias sem registrar nenhum caso, o país está mais de 2 meses sem registrar nenhuma morte por Covid, não é perigoso ir ao supermercado na China. Mesmo assim, o ramal optou por continuar as lives, porque há demanda, o público quer as lives, quer ver e fazer compras desse jeito, né? Aqui no Brasil a gente teve o fenômeno primeiro ali dos sertanejos, fazendo transmissões ao vivo, com patrocínios, algumas mais bem-sucedidas, outras reproduzindo algumas polêmicas, né? Teve um cara que consumiu álcool demais, e aí o criticaram por isso e tal. Mas essa semana, por exemplo, eu já vi 2 notícias, que as lojas Renner, esse grupo de lojas fundado no Rio Grande do Sul, mas com filial em muitas cidades brasileiras, e também a Magalu é talvez o e-commerce mais não mais famoso, mas é certamente o que melhor se comportou durante a pandemia, né? Inclusive há estudos de valorização da marca. Magalu ajudou os pequenos comerciantes a montar seu marketplace, não ficarem sem renda e tal. Enfim, Magalu e Renner estão fazendo transmissões ao vivo, às vezes dentro da sua plataforma,
às vezes via Instagram, e aí fica ali um especialista explicando como é que funciona o produto e tal, e fazendo vendas ao vivo. Então, as lives devem continuar e se tornar um canal permanente de vendas. Muitos especialistas em novas tecnologias fazem alguma comparação dizendo que a pandemia, o Covid, em termos de transformação digital, ele fez acontecer em 6 meses o que as empresas planejavam fazer em 3 ou 5 anos, né? As lives, como um fator de vendas, é um exemplo disso, né? Na China é um super sucesso, no Brasil várias marcas estão seguindo esse caminho e tudo indica que é uma tendência. E é importante compreender e saber que isso é uma tendência para que você embarque nela, explore o seu potencial e evite aí de ficar para trás, perder clientes, esteja ali atualizado com o que com o que os consumidores mais desejam, né? Nesse slide nós vemos 2 gráficos ainda sobre o fenômeno de live commerce. No da esquerda, por exemplo, vocês notam que o número de lives realizadas cresce 719%, multiplicou 7 vezes mais durante a pandemia. Acabou a pandemia, as lives não voltaram para o que era antes. As pessoas gostaram, às vezes, algumas pessoas que a gente entrevistou diziam assim, eu volto para casa e aí, enquanto eu vou cozinhar, eu vou arrumar, eu abro um aplicativo no celular para ver o que está rolando de live, para assistir alguma coisa interessante. Então, isso entrou no dia a dia das pessoas, né? No gráfico da direita, são números divulgados pelo Taobao. Taobao é um serviço de vendas do grupo Alibaba, o e-commerce mais importante da China. Ele mostra, por exemplo, que alimentos frescos se tornou um produto muito, muito requerido. As pessoas querem comprar alimentos frescos porque entendem que isso vai ajudar no seu sistema imunológico e a proteger sua saúde, mas elas passaram a gastar mais tempo online para escolhê-los, né? Então, e frequentemente durante lives em que está lá o mercado, o hortifruti, que mostra tudo, e fica ali um especialista comentando sobre as qualidades de cada hortaliça, que efeitos ela tem sobre o corpo, etc. Né? Então, isso ajudou quem adotou esse método a sair na frente e vender mais. Falamos sobre a volta ao consumo, falamos sobre o fenômeno das lives. Outro fenômeno que eu acho que quem vive nas grandes cidades do Brasil aqui já deve ter percebido é que o delivery se tornou uma exigência do consumidor, né? Acho que todos nós temos a experiência, tem um restaurante que a gente gosta muito, acha a comidinha muito boa, mas ali o dono do restaurante é um tiozinho assim mais old school, velha guarda, ele não quer receber cartão de crédito, ele não faz delivery, ou você come no restaurante, ou você tem que buscar lá no estabelecimento dele e tal, né? Eu sei que muitos lugares já ofereciam delivery, mas você tinha um percentual que não aderia a isso, nem aderia às plataformas, né? Tipo Rappi, iFood, Delivery Center, enfim. Com o fenômeno da pandemia, você tem 2 movimentos. Um movimento do lojista. O cara que tem um restaurante, que tem uma farmácia, que tem um mercadinho, que tem uma loja de roupa, se ele fosse resistente, ele é obrigado a ir para o delivery, ele vai para o delivery. E ele o faz porque ou ele faz isso, ou ele vai ter faturamento zero, né? Uma vez que não pode abrir a loja, fisicamente, tá proibido, né? Lá na China, depois que acabou a pandemia, 95%, quase todo mundo, 95% dos vendedores que adotaram delivery por causa da pandemia responderam: eu vou continuar fazendo delivery, porque ele viu que funciona e que é um canal de venda, e que o consumidor quer isso, então ele vai tocar o barco assim. Do ponto de vista do consumidor, você tem consumidores mais avançados, que eu acho que é muito o caso de vocês que estão acompanhando aqui essa transmissão, que é o público da Campus, que é antenado com tecnologia e tal. Agora, você tem um público que é mais conservador, assim, né, que a gente chama a expressão em inglês late adopters,
que é, sei lá, tipo a minha tia, a minha mãe, que, tipo, como é que eu vou pedir mercado pelo aplicativo? Eu quero eu escolher o mamão que eu vou comer, ver se a manga tá boa, né? E não vai ter golpe, como é que o cara, eu posso botar meu cartão de crédito aqui? Enfim, esse consumidor late adopter, ele experimentou a compra por aplicativo e a entrega por delivery. Experimentou porque ele estava com medo de ir no mercado, com medo de ir na farmácia e se contaminar. Agora, quando ele experimenta, ele vê que funciona, que dá certo e que é cômodo. Então acabou a pandemia, não temos mais pandemia. Esse consumidor, ele volta a ser o que era antes? Depois de passar por essa experiência? Não, ele percebeu a comodidade, viu que dá certo, ele vai adotar, vai continuar nessa pegada de querer utilizar os serviços de delivery. E aí, se você é uma empresa, se você é um profissional em um departamento e você não está atento para essa exigência que os consumidores agora querem delivery, e o número de consumidores agora é quase todo mundo, porque até os early adopters entraram na jogada, você fica defasado, né? No caso específico da China, e aí eu não sei se essa tendência em particular se reproduz no Brasil, a exigência lá é pelo same hour delivery, né, que é entrega na mesma hora. Eu pedi agora 2h20, quero que chegue antes das 3h30, assim, você tem esse sentimento de pressa, né? Eu vi recentemente, inclusive, umas matérias na Folha de São Paulo, se não me falha a memória, de comunidades, assim, favelas, aqui na região metropolitana de São Paulo, onde eu moro, em que aquelas associações de moradores se organizavam para ter áreas para receber encomendas de e-commerce, porque mesmo as regiões assim menos favorecidas em termos de infraestrutura também querem desfrutar dessa comodidade, que é uma comodidade, mas também é uma sensação de segurança, né? Não preciso me deslocar, ir até o lugar, tal. Então, integrar o delivery tornou-se algo super importante e há um comentário a ser feito, aliás, dois. Um deles, olha como é importante. Com todo mundo trabalhando em casa, alugar imóvel comercial caiu o preço, né? Tem um monte de imóvel comercial vazio. Agora, as residências que ficam em bairros bem servidos por serviço de delivery, lá na China, o preço do aluguel ou o preço da venda do imóvel subiu mais de 10%. Houve uma valorização dos aluguéis, né? Mostrando a importância que tem essa característica. Outro ponto que eu queria comentar é que, em função de você ter muitos late adopters, e aí é um comentário muito válido para quem é designer, para quem é programador, você precisa mexer na usabilidade do aplicativo, da lojinha de vendas. Quem é o late adopter? O late adopter frequentemente é um cara com mais de 50 anos, que não é geek, né? Que não tem tanta familiaridade com tecnologia. Então, ele quer uma letra maior, ele quer um checkout mais simples, para ele conseguir fazer a compra, né? Então, você tem desafios de adaptação, de usabilidade, além do delivery por si só, né? Falamos de delivery, falamos de live, falamos da volta ao consumo, né? Uma quarta tendência é muito relevante. Notem que ela tem uma característica, ela foi medida na China, porque a China entrou e saiu antes da crise, mas ela tem uma característica universal, que é a necessidade e a exigência de você oferecer opções sem contato, opções contactless. Sabe quando a gente vai ao mercadinho e tem aquela opção que eu não preciso digitar a senha do meu cartão de crédito ou de débito? Não tem que colocar lá o meu dedo, onde mais 40 pessoas também colocaram o dedo? Eu posso só encostar o cartão ou encostar o celular e por aproximação é autorizado o pagamento? Então, essa opção de pagamento contactless é uma vantagem. Na China, há muitas lojas em que não há vendedores, né? Eles chamam de unmanaged stores, nas lojas automatizadas. Essas lojas tiveram um aumento muito forte, 90% dos entrevistados disseram que preferem fazer compras em lojas autônomas ou que tem self
check-out, porque ele evita ter que lidar com outra pessoa, o que ele entende como risco de contaminação. A galera que foi trabalhar de casa, que foi colocada pelos chefes, pelas empresas em home office, grande parte dessas pessoas continuará trabalhando em home office, né? É o que mostrou o exemplo chinês, é o que deve acontecer aqui também no Brasil. O chefe percebeu que o home office funciona, que você não vai ficar em casa assistindo Netflix, Globo Esporte e jogando paciência, que você realmente está fazendo a entrega e tal. E se alguém não fez a entrega, não soube se adaptar ao home office, realmente é uma pessoa que não está ali com um perfil adequado para esse novo momento, fica com a empregabilidade em xeque, né? Agora, tanto as empresas quanto as escolas, o setor de educação, isso é muito importante, quanto para o varejo, é muito importante oferecer opções contáteis. Muito importante em que sentido? Se eu não tenho opções sem contato, e a lojinha do lado, o meu serviço competidor do lado, ele oferece uma opção sem contato, evidente que o consumidor vai preferir a sem contato. Vocês têm aí, nessas 3 fotinhos aparecendo, a foto que está mais à direita, tem um carinho usando um óculos de VR, né? De realidade virtual. Realidade virtual foi o item mais vendido, mais procurado por consumidores no pós-pandemia. Porque as pessoas entendem que isso vai ser útil para reuniões de trabalho e outros encontros que permitam que elas não precisem ir a reuniões de caráter presencial, né? Não precisem estar em contato com outras pessoas. Mesmo depois que a pandemia acabar, né? Essas vantagens, os ganhos de produtividade, todos eles vão ser adicionados ao nosso estilo de vida. Quinta tendência que eu quero compartilhar é essa. O estudo apurou, mas digamos assim que não foi muito trabalhoso apurar. É quase intuitivo, né? Se você fica muitos meses, muito tempo trancado em casa, e aí você liga a televisão, o que está falando no telejornal? Que as pessoas estão morrendo, que os hospitais estão lotados, que não tem remédio, o teu sistema imunológico que ou responde bem, ou você vai a óbito, né? Então é evidente que o desejo das pessoas, isso quase natural, é buscar uma alimentação mais saudável, e aí isso tem um enorme impacto no consumo de alimentos, na forma como os alimentos são vendidos, as pessoas querem ler, querem que os alimentos tenham etiquetas assim que descrevem todos os ingredientes. Será que tem muito sódio? Será que tem gordura trans? Será que tem muito conservante? Será que o processo de processamento, né, a industrialização do alimento retirou os nutrientes? Essas informações são muito mais valorizadas agora do que antes. Outra forma de você manter a sua imunidade e a sua saúde em dia é fazer exercício, né? Então, houve uma alta na procura por exercícios e pela compra de equipamentos para fazer exercícios. Veja só que dado curioso, ele está na primeira linha ali abaixo do título. A Adidas, a loja de material esportivo, teve as suas vendas registrando forte queda durante a pandemia na China. Mesmo assim, as ações subiram. Por que a ação sobe no momento em que as vendas estão caindo? Porque o investidor teve a percepção de que, gente, com essa história de pandemia, a galera vai procurar fazer muito esporte quando isso acabar, né? Vão melhorar as vendas da Adidas. Então, ele procurou investir nessa empresa que ele entendeu que é uma empresa que vai se beneficiar no longo prazo. Há um elemento a ser observado que é o seguinte: as pessoas vão fazer ginástica, querem cuidar da saúde? Com certeza, isso é uma tendência verificada. Isto não significa necessariamente que a vida será melhor para o setor de academias de ginástica, porque as pessoas estão com medo dos lugares fechados, né? Então, elas compraram equipamentos, como está aí na foto desse slide, para fazer exercício ao ar livre, para poder ir ao parque, fazer numa praça, fazer no quintal de casa, né? Ou na área comum do condomínio, assim, não necessariamente nas academias,
as academias, aliás, têm ali de acordo com essas tendências apuradas, um desafio de conseguir transmitir credibilidade para o seu consumidor, né? Que ela vai medir a temperatura na hora de entrar, que os ambientes estão higienizados, que a ventilação é adequada, os filtros de ar-condicionado são aqueles filtros que são capazes de remover partículas virais, etc., né? Um último ponto que eu queria comentar em relação a esse slide número 5, a China é um país assim, conhecido por sua excelência no que se define como sharing economy, né, economia do compartilhamento. Tinha lá uma startup chamada Home Cooking, em que as pessoas compartilhavam comida entre si, né? Então eu vou lá fazer a minha macarronada de domingo para a família, eu faço um pouco a mais, aí eu embrulho 10 marmitinhas, desse um pouco a mais, coloco na plataforma Home Cook. Alguém compra a minha macarronada para comer na segunda-feira, em vez de comprar num restaurante, compra de pessoas físicas, assim, um fenômeno, comida feita em casa e tal, né? Era uma startup super badalada e tal, ela foi à falência, né? E por que foi? No setor de alimentos, as pessoas querem, assim, ter uma super confiança de que vai vir tudo limpinho, e elas tendem a preferir marcas bem consolidadas, assim, grandes nomes, multinacionais, porque acham que aquilo ali, se a empresa é grande e tal, ela tende a ter melhor padrão sanitário. Para o pequeno e médio empreendedor desse setor de alimentação, não quer dizer que ele vai morrer como morreu a Home Cook, mas quer dizer que ele tem que ficar atento e que ele tem que conseguir transmitir essas informações. Eu tenho aqui as melhores credenciais sanitárias para realizar as entregas e a produção do meu alimento da forma adequada. Beleza? Estamos aqui nos encaminhando para a parte final da apresentação, as últimas tendências. Eu vou procurar concluir um pouco antes do tempo regulamentar, né, um pouco antes do juiz apitar ali os 45 segundos tempo, para a gente poder, eventualmente, tirar alguma dúvida, bater uma pergunta com vocês. Mercado de transportes, a tendência número 6 que a gente verificou, ele também se transformou enormemente, né? Porque o transporte em grupo, o transporte coletivo, ou mesmo aquele Uber juntos, né, que vão 2, 3 pessoas no carro e tal, aquilo se tornou um ponto de preocupação para as pessoas, né? Eu tenho medo de quem vai estar lá, de ficar em aglomeração, de quem vai estar dividindo o espaço comigo. Nessa foto à direita aqui, que tem um chinês de máscara, ele está trabalhando em um carro da Didi. A Didi é tipo o Uber da China, né? Na verdade, a empresa Uber, ela integrou sua operação à Didi. A Didi, para quem não sabe, é uma empresa chinesa que comprou a 99, né? Quando você anda de 99 táxis aqui ou 99 Pop aqui nas cidades brasileiras, você está utilizando um serviço que pertence a uma corporação chinesa, no caso a Didi, né? Eles que estrearam esse método de criar uma película separando motorista e passageiro, que, pelo menos o que eu vi aqui no Brasil, a Cabify já está utilizando, né? É uma tendência. Mas eu acho que a principal tendência verificada é a compra de veículos elétricos, um tipo específico de veículo elétrico. Esses que você vê na primeira foto ali no alto. Um veículo bem pequenininho, que anda 40 km por hora, tem uma autonomia suficiente para você rodar durante de segunda a sexta, do casa para o trabalho para o mercado, ou levar as crianças na escola. Eles são chamados de LSC, né, Low Speed Cars, que é basicamente uma forma da pessoa assegurar o seu deslocamento de uma forma individual, mas ela não precisa ter um carrão que tem um IPVA, né, um imposto. Na China, IPVA é um imposto brasileiro, na China tem um imposto sobre emplacamento de carros. Né? Então, em Beijing, em Xangai, não tem rodízio, como tem em São Paulo, por exemplo. Mas tem, na verdade, o carro custa 10 mil dinheiros, para você emplacar o carro custa 50 mil dinheiros. Né? Ter a placa para rodar é muito mais caro, né? Então, os carros elétricos, pequenininhos, porque ocupam menos espaço e não são poluentes, têm um imposto muito mais baixo. Assim, então, tornou-se uma tendência. Outras cidades registraram também um aumento muito maior no uso de bicicletas, ciclovias. A Itália não faz parte do nosso estudo, isso é um estudo focado na China, né, que é o tema do meu blog no
no UOL, Copy from China, mas a Itália, por exemplo, criou um programa público em que se subsidia a venda de bicicletas elétricas para a população, justamente buscando dar uma resposta a esse novo desafio de mobilidade urbana, que é o temor que as pessoas vão ter de usar o transporte público. O transporte público tem que ser muito bem higienizado, ter circulação de ar, não pode estar superlotado. Contribuirá para isso, acho que o fato de muitas pessoas não voltarem a trabalhar nos seus escritórios, né? Então, diminuir um pouco do deslocamento nas cidades. Em grandes metrópoles como São Paulo, Rio, ou mesmo Recife, Salvador, o trânsito é muito difícil. E há um espaço aberto para a ascensão de novos modais, assim, sejam carros elétricos, sejam bicicletas. Acho que a pandemia colocou na pauta do dia essa transformação, que talvez fosse uma transformação que demorasse alguns anos para chegar aos mercados, mas chegou antes. Sétima tendência, checagem de notícias, que se torna mais valorizada. Nós aqui brasileiros, acho que já temos alguma experiência com fake news, foi um tema muito debatido durante as eleições de 2018, né? Há, inclusive, nesse momento, uma investigação no Supremo Tribunal Federal em torno do uso de fake news, esse papo de gabinete do ódio e tal. Não vou entrar na arapuca, na armadilha de discutir política aqui, mas é um tema que as sociedades contemporâneas estão debatendo, né? Nos Estados Unidos houve o mesmo debate, né, durante a eleição do Trump, a Inglaterra viveu essa questão quando houve a votação do Brexit, né? A China, até por ser um país que não vive eleições, teve contato com isso muito agora, durante a pandemia, porque ficam circulando aquelas notícias, assim, tipo, esse vírus não é de nada, isso é conversa fiada para político ganhar dinheiro comprando respirador, essas mortes que estão sendo no jornal nem é verdade, né? Fulano está inventando morte, eu ouvi dizer que um médico falsificou atestado de óbito, as indústrias farmacêuticas vão ganhar dinheiro. Tem até uma história que a China inventou o Covid para poder vender vacina no futuro, né? Aliás, a China, que é um dos países que lidera a pesquisa por vacina, disse que se há descobrir, caso da Sinovac, que está mais avançada, não usará royalties, vai oferecê-la gratuitamente, né? A China é o maior exportador mundial. Se o mercado, o resto do mundo entra em recessão, ela perde exportações, né? Não faria sentido para essa teoria conspiratória, mas enfim. Na China, circulou muito, se eu botar vinagre no nariz vai matar o coronavírus, tal. Quando houve a epidemia de SARS, lá em 2003, apenas 6%, um pedacinho bem pequenininho dos chineses, estavam conectados à internet. Agora, em 2020, a gente tem 88%, quase a população econômica ativa inteira conectada aos aplicativos de mensagem. Então, houve uma enxurrada de fake news e muito um trabalho do netinho ensinando para a vovó, do filho para o pai, né? Tipo, pai, isso aí não é verdade, checa a notícia e tal, né? Acho que mais uma experiência desse monte de boato que circulou sobre o Covid, ele tende a valorizar o jornalismo profissional, ele tende a criar maior maturidade nas pessoas no uso dessas aplicações, tipo, no caso do Brasil, tipo WhatsApp, Facebook, para saber se uma informação é verdadeira ou não, né? Passo aqui para o reta final, aqui, últimas 3 tendências. Você vê, olha, quanta tendência, quanta coisa muda, mesmo quando a epidemia acaba, né? Uma delas, essa talvez é uma boa notícia para o pequeno empreendedor, é que o local commerce, a compra no bairro, ela se torna mais popular, tem mais prevalência. E ela acontece por 2 motivos. Um dos motivos é a solidariedade econômica. Então, eu estou lá no meu bairro, vou comprar bebida, eu não vou naquele grande hipermercado. Eu vou comprar na loja de bebidas do seu João. O seu João tem 3 filhos para criar, ficou 2 meses com a loja fechada, né? Você tem aquele sentimento de um ajudar o outro e tal. E tem um outro aspecto que é simplesmente as pessoas não querem se deslocar muito, ainda mais se elas precisam usar transporte público ou usar Uber,
e não querem estar num grande espaço, porque elas não querem aglomeração, né? Então, acho que isso é um ponto para o pequeno comerciante, a pequena empresa, explorar, talvez até a nossa comunicação marketing. Há um desejo de comprar local. Isso é benéfico. O local, ele vai ter um ponto negativo. Quem é pequeno tem menos facilidade, menos dinheiro no bolso para fazer investimento. Sei lá, colocar um termômetro automático na porta para evitar que quem tem febre não entre, investir em sistemas de automação que diminuam o contato humano, ou investir em delivery. Talvez ele possa ser criativo, fazer venda por WhatsApp, como muitos têm feito, né? Coloca ele na porta da loja o número do WhatsApp e tal. Buscar compensar qualquer deficiência tecnológica. Mas ele terá o benefício da preferência das pessoas. Seja por solidariedade, seja porque elas têm medo de ir em lugares distantes e lugares muvucados, aglomerados. Nona tendência, ela afeta a indústria de pagamento. Na China, muitos especialistas chamam a China de primeira sociedade cashless do mundo, e é mesmo. Eu já vivi a experiência de não estar com celular, estar só com dinheiro do bolso, estava calor, eu não conseguia comprar uma água mineral para beber, porque o cara não tem troco, não aceita dinheiro, ele queria que eu pagasse ali com celular, com pagamento digital. Já vivi a experiência também, lá na China, de um mendigo, um morador de rua, me pede uma esmola, eu digo para ele, o Omei ou Tien, né, não tem dinheiro, e a moça fala, Mei Guanxi, não tem problema, coloca a mão na camiseta e tira um QR Code para que eu faça a transferência da esmola por WeChat, por uma carteira digital. Isso tudo antes da pandemia, né? Com a pandemia eu fui proibido, eu e tanta gente, de sair de casa, quanto mais de ir para a China. Agora, o pagamento digital, ele evita o contato entre duas pessoas, né? Inclusive delivery de comida na China era assim, eu fazia comida, o usuário faz a comida, perdão, o pedido pelo app, e aí o paga digital, se não se encontrar o entregador, ele deixa na porta de casa, na porta do condomínio e se afasta, você nem tem contato com a pessoa, né? O mobile payment na China permitiu a ascensão de vários modelos de negócio inovadores. Um deles que eu quero citar aqui para vocês é um de uma rede de postos chamada Sinopec. A Sinopec é como são os postos BR ou os postos Ipiranga, que tem em cada esquina das grandes cidades. Posto de gasolina sempre tem aquela lojinha de conveniência, né? As lojinhas de conveniência criaram um aplicativo de e-commerce que funcionava com pagamento digital. E aí eu fazia as encomendas do que eu quero, e eles passaram a vender, inclusive, ovos, vegetais. E aí eu estaciono meu carro no posto de gasolina, eu aperto aquele botão que tem dentro do carro que abre o porta-mala. Aí vem um funcionário e coloca as compras no porta-mala. Em alguns casos, eles até desenvolveram um braço mecânico que coloca as compras no porta-mala. Aí o funcionário nem precisa sair da lojinha, né? Percebe que inventou-se ali um modelo de negócio totalmente sem contato humano, baseado nas lojinhas de conveniência e no fato de existir pagamento digital. Então, pagamento digital viverá um momento de ouro no pós-pandemia. O WhatsApp está para acertar aqui, o primeiro país no mundo em que eles vão oferecer pagamento integrado vai ser o Brasil, o momento é muito propício, né? Você tem vários cartões de bancos que funcionam de forma contactless. Eu acho que esses vários outros serviços, né, de pagamentos que podem funcionar digitalmente vão representar uma vantagem competitiva e vão ser ali os queridinhos do varejo, do e-commerce, nesse momento pós-pandemia, né? Uma última tendência que eu toquei ela de leve ali, quando eu falei, estava ali no slide, logo no primeiro slide, né, quando eu falei da volta ao consumo, que é os late adopters não voltam para a vida offline, né? Então, aquele papo. O tiozão que não gostava de usar aplicativo de celular, a senhora que tinha medo de sofrer golpe por botar o cartão de crédito, ou a pessoa que eu não, essas coisas eu quero comprar direto lá na lojinha, quero escolher a minha própria verdura e tal. Esses caras entraram no mundo online, testaram, a maior parte deles não vai voltar para o offline, vai continuar, vai voltar eventualmente, né? Está passando no mercado, passa e compra.
mas no dia a dia passará a usar mais o canal online. Então, isso cria uma pressão para que as pessoas utilizem cada vez mais o canal online. O meu tempo está aqui perto de esgotar. Tem um slide aqui, quem estiver assistindo, quiser dar um print screen, de 4 livros super legais para quem quiser se aprofundar nesses temas que eu destaquei aqui. A China, principal parceiro comercial do mundo, do Brasil, deve se tornar a principal economia do mundo em alguns anos. Aqui tem meus contatos e toda semana tem post novo meu no Tilt, o blog que eu tenho no UOL. Eu vou fechar a minha apresentação para talvez aparecer aqui na câmera. Estou aparecendo aqui, ó, vocês podem ver que estou com um cabelo gigante, porque não posso ir no cabeleireiro com a pandemia. Não sei se a Ana Lu, que é a nossa hostess, tem alguma pergunta da plateia, se alguém quer falar. Chegou uma pergunta para mim, ó, da Thaís. Como podemos diminuir o analfabetismo digital versus a necessidade de vender pela internet? Seria interessante ofertar um curso para auxiliar empreendedores? Com certeza, sim. Eu acho que os empreendedores pequenos, como a gente comentou, eles terão o benefício de ter a boa vontade dos consumidores, solidariedade econômica e tal, mas eles precisam estar na plataforma digital. As plataformas digital, tipo, sei lá, Mercado Livre, Magalu, tal, todas elas têm seus tutoriais, etc., para as pessoas aprenderem. É muito importante que eles entrem nas plataformas, né? O que aconteceu lá na China, e foi exatamente isso, assim, os grandes e-commerces, eles educaram as pessoas, ofereceram esse tipo de conteúdo, mas também houve muito uma colaboração geracional, né? Que é basicamente, eu tenho aqui minha lojinha, eu não entendo nada dessa coisa de internet, mas eu tenho um sobrinho que entende, né? Chama o cara ali para ajudar, mas a pessoa precisa entrar para sobreviver, né? E eu acho que o Covid quebrou as resistências, assim, né? Tem um ditado que diz que a necessidade é a mãe da invenção, né? Ou, de uma forma mais grosseira, quando a água bate no bumbum, a gente toma atitude, né? Então, eu acho que todos têm uma motivação aí especial para se mover. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar na campus, já pude palestrar no passado na campus presencialmente, agradeço a pergunta da Thaís, a gentileza da Ana Lu, e agradeço em especial aos amigos do UOL que abriram esse convite para mim, e reforço a todos que acompanham, que não deixe de acessar o canal Tilt e acompanhar as notícias da China, sempre um lugar, um país fascinante, com muita inspiração para nós. Obrigado, pessoal. Quem está vendo meu nome aí, quiser me seguir no LinkedIn, todo dia eu posto novidade, a gente pode, com o maior prazer, aí, trocar informação e perguntas que eu não pude responder aqui por limitação de tempo, terei o maior prazer de responder por quaisquer outros canais que vocês me acessem. Valeu, pessoal. Zaikiem.